a palavra em Atos, capítulo 9. Que diz sobre a convenção de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem, meu irmão, era um homem muito religioso da sua época. Esse homem era um homem estudado. Esse homem chamado Saulo era um homem muito conhecido na sociedade religiosa daquela época. Mas certo dia, conforme diz a palavra em Atos, capítulo 9, esse homem, cujo nome se chama Saulo de Tarso, ele se encontra com uma pessoa chamada Jesus. E no capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: e Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote, pedindo cartas à sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse ali homens e mulheres que conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha o que disse o Senhor Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duas vezes se dá contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espalhados, ouvindo a voz, mas não vendo lá ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os seus olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em uma casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto mais tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder do que se faz sacerdote, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor, porém: vai, porque este é para mim o escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, do reis e do filho de Israel. Eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi
entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver se és cheio do Espírito Santo. E logo caiu dos seus olhos como que uma escama, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Meu querido amigo e minha amiga que está ouvindo essa mensagem hoje, o que eu tenho a falar é, meu irmão, que não importa como está a sua vida hoje, não importa que você pensou hoje ou vai fazer amanhã, a mesma situação acontecia na vida de Paulo. Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Paulo, ele levou muitas pessoas para a prisão por causa do nome de Jesus. Paulo, ele prendeu muita gente. Paulo, ele fez sofrer famílias, pessoas. Paulo, antes dele se entregar sua vida a Jesus, ele foi um homem cruel, um homem perverso. Mas certo dia, Jesus, ele marcou o encontro com esse homem. Jesus, ele entrou na vida desse homem. E a palavra de Deus diz que Paulo foi transformado a sua vida completamente. E Deus fez desse homem um dos maiores evangelistas que já existiu sobre a face desse mundo. Paulo, meu querido irmão, ele pegou em Roma. Paulo, ele pegou, meu querido, ele pegou na Grécia, ele pegou na Ásia, na Europa, ele pegou no Oriente Médio. Paulo, meu querido irmão, ele teve a sua vida transformada completamente. Paulo foi um dos grandes bandeirantes da fé. Meu querido, o que eu tenho a lhe dizer é, meu querido, o mesmo Deus, o mesmo Senhor e Salvador que se chama Jesus, que fez na vida de Paulo, ele pode fazer na tua vida, homem. Ele pega o mais um pecador e faz aceitar que os príncipes da sua casa. Deus, ele tem o poder hoje, meu irmão, de transformar a sua vida. Só basta você entregar sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como o único e suficiente Salvador na sua vida. Eu não sei, meu querido, o que tem acontecido com você, o que você tem passado, meu querido. Mas Jesus, ele disse a palavra que aquele que crê nele jamais será confundido. Jesus, ele tem um plano na tua vida, meu irmão. Jesus, ele tem uma obra a fazer na tua vida. Só basta você entregar sua vida a ele e receber ele como seu único e suficiente Salvador. Meu querido irmão, faça sua decisão hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Paulo, ele foi um homem mau, cruel. Paulo, as pessoas detestavam ele. As pessoas não queriam ficar perto de Saulo. Mas Jesus, ele entrou com salvação na sua vida. Jesus, ele entrou com milagre de salvação na vida deste homem. Eu não sei, meu querido, se sua situação é o mundo das drogas, é a prostituição, é isso e aquilo que você está passando, se é algum vício. Mas o Deus que eu venho hoje pregar, meu querido, é um Deus de libertação. Ele pode te libertar hoje desse vício.
Ele pode te libertar hoje, meu amigo e minha amiga, dessa situação. Jesus, ele tem o poder de transformar a tua vida. Mas só basta você dar um passo para ele. Meu amigo.